Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu venho apresentar a cada vida que participa, Senhor, dessas transmissões, cada vida, meu Deus, que ouvir esta oração, que seja alcançado e abençoado pelo Senhor, que o Espírito Santo venha trazer a graça, a paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade, a transformação, a salvação na vida de cada pessoa. Aonde quer que esteja uma pessoa enferma, com problema, que o Senhor entre com providência e o abençoe em nome de Jesus. Com esta oração quero cumprimentar todas as pessoas que ouvem esta mensagem em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura da carne, do carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Nós vemos essa passagem aqui, onde Deus fala com Samuel. Samuel transmite tudo que Deus manda falar para Saul. Só que Saul, quando vai lá, a ordem que Deus tinha dado era para que matasse todas as nações, até os animais. Porém, Saul, quando chegou, que viu o rebanho do rei, que era muito bonito, muito bom, muito maravilhoso, ele decidiu não matar o rei. E era a principal pessoa a qual Deus tinha ordenado que matasse. Então, ele poupou a vida do rei e trouxe o rei junto com ele. Só que, chegando ele a encontrar com Samuel, Samuel repreendeu ele e disse: por que você fizeste isso? A ordem do Senhor era para que matasse. Então Samuel olhou para Saul e disse: porventura Samuel. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Então ele diz: nada daquilo que Saul trouxe para Israel. O interesse de Saul não era para oferecer a Deus, era para ficar com o rebanho do rei amado. Então ele disse: porque a rebelião significa desobediência. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Hoje, se nós olharmos para a vida cristã, quantas pessoas desobedientes nós encontramos? Quantas pessoas que desfazem, às vezes, até da própria palavra de Deus para suprir seus próprios desejos, seus próprios favores. Então, mas aqui ele disse que, olha bem, que o desobedecer é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar também é como se você tivesse pecado diretamente contra Deus. Porque Deus não tem prazer em coisas que o homem muitas vezes oferece. Deus, para nos abençoar a nossa oferta, abençoar aquilo que nós colocamos para o Senhor, nós precisamos estar primeiro com a nossa vida em obediência a Deus.
que o obedecer é melhor que o sacrificar. Quando nós obedecemos a Deus, Deus se agrada de nós. E quando nós não obedecemos a palavra, nós estamos rebeliando. Nós estamos praticando um pecado de feitiçaria, que é uma das coisas que Jesus mais condena, né? Porque quem faz a feitiçaria? Da onde vem a feitiçaria? Não vem dos céus, não vem do trono do Senhor. A feitiçaria vem de outro lugar. Eu não quero declarar totalmente para que você não, às vezes, não se chateie, às vezes, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo e pode achar que eu estou querendo julgar as pessoas, mas não. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o desobedecer é como pecado de feitiçaria. Então, é algo que Deus não se agrada. E se Deus não se agrada disso, Ele não se agrada também da nossa oferta quando nós tivemos desobediência. Quando Saul apresentou o rebanho para Samuel, Samuel já ficou revoltado, porque a ordem que Deus tinha dado para que Saul fosse e fizesse o que Deus tinha determinado. Então Deus tinha ordenado que ele teria que matar homem, mulheres, crianças, rei, animais e tudo. Mas quando ele viu o rebanho do rei, que era muito bonito, muito bom, ele preferiu poupar o rei e o rebanho. É claro que muitas pessoas ele eliminou lá, mas o principal que Deus tinha determinado, aquele que realmente provocou a ira de Deus contra a nação, então esse ele poupou, ele não fez o que Deus tinha mandado, e aí ele se rebelou. Aqui no versículo 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, quer dizer, desobedecer, como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei de Israel. Olha bem, quando isso aconteceu, Deus já tinha alguém para colocar no lugar de Saul. Deus já tinha preparado Davi para assumir o trono de Israel. Então, o próprio Samuel se revoltou, pegou a espada de Saul e eliminou o rei, ali mesmo onde ele estava. Quando ele saiu daquilo ali, Saul pediu para que Samuel fosse com ele até Jerusalém, porém Samuel não queria ir. E quando Samuel foi saindo, ele agarrou na capa de Samuel. E quando Samuel saiu rápido, a capa de Samuel rasgou. Aí Samuel vira para Saul e diz: hoje o Senhor rasgou o trono de ti e entregou a quem é melhor que você. Porque quando nós desobedecemos a Deus, Deus tem sempre alguém melhor do que a gente. Nós nunca podemos achar que somos superior, que somos super-homem, que somos super-pastor, né? Nós não podemos nos orgulhar naquele poder que Deus dá na nossa vida. Eu tenho orado, tenho curado câncer, tenho curado tanto tipo de enfermidade, doenças incuráveis pela medicina, ressuscitado até morto através da oração. Porém, esse trabalho, eu só simplesmente fui uma ferramenta. A bênção mesmo, quem determinou foi Jesus. É Jesus quem responde às nossas orações. Aquele poder que recebemos do alto dos céus, é Deus que derrama sobre nós. Então não é que nós somos poderosos, não. É que Deus tem misericórdia das almas e Deus então, Ele derrama sobre nós o poder da cura, da libertação, da salvação de muitas coisas. É por isso que os milagres acontecem através da oração. Não é porque nós somos super-homem, não, super-poderoso, que isso não existe. É porque o nosso Deus é grande e misericordioso e Ele faz aquilo que nós precisamos receber. Porque quando, por exemplo, a pessoa pode ser quem for,
Às vezes a pessoa fala, mas o médico fulano de tal é um grande especialista. Não, o especialista ali é Deus. Porque se Deus não operar na mão do médico, meu querido, você está perdido. Deus é que opera na mão do médico. Às vezes o médico pode ser um ímpio, pode ser até um pai de santo, mas ele está amando você que está na necessidade, que precisa da oração, que Deus sabe o que você vai ser para ele para frente. Então Deus derrama na mão daquele médico, mesmo ele sendo um ímpio, mesmo ele sendo um maçônico, um pai de santo, um bruxo, Deus vai operar, ele é médico, ele estudou para isso. Porém, o poder e o milagre vem do trono do nosso Senhor Jesus. Não é que o médico é especial, é Deus que é especial na nossa vida. É o Senhor que nos tem a misericórdia dele. Lá no livro de Lamentos de Salomão, de Jeremias, Lamentação de Jeremias, diz assim: a grande misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Com tudo aquilo que Saul fez com Samuel, Samuel ainda teve misericórdia de Saul, que ainda levou Saul até Jerusalém. Mas, porém, o trono de Saul foi rasgado e foi entregado para Davi. E olha bem, quem escolheu Saul como rei foi o povo. Mas quem escolheu Davi como rei foi Deus. Não era que Samuel era poderoso tanto assim. É porque Deus disse que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque Samuel vivia em obediência, vivia no temor de Deus. E isso é muito bom quando nós vivemos em obediência a Deus, porque Deus derrama sobre nós a grande misericórdia na nossa vida. Às vezes nós precisamos de uma cura, de uma libertação. Às vezes nós temos um parente ou um amigo, ou até um inimigo, porque o Senhor Jesus disse: amai os que te odeiam. Não importa, porque quando você pratica o seu amor pelo seu próximo, não importa quem ele seja, importa que aquilo você está buscando do trono de Deus e derramando sobre aquela pessoa. E Deus vai abençoar. E quanto mais você buscar em Deus, mais Ele vai te abençoar. Então, observar bem a palavra de Deus, que a obediência é tudo que Deus mais ama em nossa vida. Às vezes nós somos falhos, sim. Todos nós temos falhas, temos erros, às vezes falamos até coisa áspera, né? Mas a pessoa tem que entender que ele tem que se revogar tudo aquilo que ele fala. E eu, às vezes, quando eu falo alguma coisa que eu sinto que eu magoei alguém, imediatamente eu peço perdão para aquela pessoa. Eu não tenho vergonha de pedir perdão. Mas eu sou o bispo da igreja, eu sou o bispo, mas não sou Deus. Então, o meu dever é perdoar e pedir perdão. Eu jamais nego o perdão para alguém. E jamais nego também, quando nos meus erros, eu pedi o perdão para aquela pessoa a qual eu magoei às vezes em palavras, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado antes para que isso não aconteça. Mas, pelas nossas fraquezas, pela nossa falta de força, né? Às vezes o nosso dia a dia, o nosso estresse que às vezes vivemos, às vezes a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus. Mas só que quando você se redime, que você olha para aquela pessoa e você vê o sentimento dela que foi ferido, que foi magoado, e você pede perdão para aquela pessoa. Se ele te perdoar, glória a Deus. Se não perdoar, o problema já não é seu, mas já é dele. Então, vamos entrar na obediência do Senhor para que Ele possa mudar a nossa história e fazer de nós grandes vencedores. Porque é muito importante a gente viver em obediência. Quando Samuel mesmo surgiu Davi, ele chegou lá na casa de Jessé, estavam todos os filhos de Jessé, só que Davi não estava ali, porque Davi era filho de uma aventura de Jessé. Porém, era criado por Jessé, porém não tinha o mesmo carinho pela família, pelos pais, pelos irmãos, não tinha o mesmo carinho que os outros filhos tinham. Então trouxeram Eliabe, trouxeram os outros irmãos, trouxeram tudo, colocaram ali. E quando Samuel viu Eliabe, aquele homem, aquele pai grande, né? Ele foi para ungir. Deus disse: não, Samuel, não é assim. Você vê como o homem vê a pessoa, mas
Eu, Samuel, vejo o coração. Então, o nosso coração é muito importante estar limpo e amável ao Senhor. Só como que eu vou provar, bispo, que eu vou ser abençoado? É só você buscar em obediência e observar, e vigiar o seu interior, abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar nele. Davi estava lá no Hawaii, passou todos os filhos de Jessé, porém nenhum deles Deus tinha aprovado. Então Samuel perguntou para Jessé: mas acabaram os seus filhos? Ele disse: não, tem um que é ruivo, pequeno, é o menor, que está no campo, ele cuida das ovelhas. Aí Samuel disse: manda chamar Davi, porque só sentamos na mesa quando o rei chegar. Samuel ali já tinha recebido da província de Deus, da providência divina, que Davi seria o rei de Israel, que ia assumir o lugar de Saul. Então, ele só sentamos à mesa quando o rei chegar. Mandaram chamar Davi, trouxeram Davi até a casa. Davi deixou o rebanho lá, cuidado pelo cão que ele tinha, que cuidava junto com ele das ovelhas, e veio em casa. Quando chegou em casa, que sentou à mesa, que ele já ajoelhou, e Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele. A Bíblia diz muito claro que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Dali para frente, o coração de Davi já era bom, ficou muito melhor, porque ele era movido e orientado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Um crente, ele precisa ter o Espírito de Deus. Eu sei que às vezes você pode ser meio rude, meio teimoso, né? Mas o seu coração não pode ser assim. O seu coração tem que ser um coração malhável, um coração carinhoso, um coração que entenda, que obedeça a Deus e que faça a vontade de Deus. Bispo, mas às vezes a situação é tão difícil, às vezes a pessoa tira a gente do sério, tira sim. Mas observa o que Jesus passou e você vai ver que nós podemos ter o mesmo equilíbrio para não sair do sério. Em momento nenhum, Jesus só teve uma forma em que Jesus ficou irritado, uma única vez, mas para o bem das crianças e do povo que estava ali. Quando ele entrou no templo, que estavam vendendo e fazendo negócio no templo, aí Jesus chegou, estava aquela bagunça. Jesus tocou todo mundo, derrubou tudo que tinha ali, expulsou todo mundo dali e chamou aqueles necessitados, as crianças, para que ele abençoasse. Então, é assim que Jesus. Mas o coração de Jesus era perfeito. Nós precisamos buscar a perfeição em nosso coração também. Sei que não é fácil, sei que é difícil, sei que o mundo às vezes nos sufoca, nos condena de todas as formas, mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para Deus, que Ele é que move a nossa vida, o nosso interior, o nosso coração. Então é muito importante você observar essas palavras, porque Deus é fiel. E se tu for fiel com Deus, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer de você uma pessoa especial. Por que Deus faz de nós pessoas especiais? Porque o desejo de Deus é que nós estamos sempre junto com Ele, sempre perto dele. Quando Jesus começou seu ministério, Ele separou 12 homens. E aqueles 12 homens Ele treinou, Ele ensinou, para que aqueles homens também nos ensinassem. E muitas coisas estão escritas na palavra de Deus por intervenção divina, para que nós entendamos o querer de Deus na nossa vida e o que nós podemos fazer para Deus. Às vezes a pessoa vai lá, eu vou fazer uma oferta porque eu quero isso, quero aquilo. Peraí, primeiro você ama a Deus, primeiro você observa, porque se nós fazermos nossa oferta, nossa dádiva com ganância, não vamos receber nada. E quando recebemos, não vem de Deus. Entendeu? Não devemos, porque Deus não é moeda de troca. Deus não faz barganha, não. Deus simplesmente, Ele abençoa, Ele cuida, Ele transforma, Ele muda. Ele recebe a nossa oferta? Recebe sim.
Mas por que ele recebe? Quando nós damos de coração, que nós damos sem fúria, sem interesse, né? Esperando de Deus uma resposta, então quando aquele chega até a gente, aí Deus responde. Quando Deus responde, a prosperidade vai chegar na sua vida, a mudança vai chegar, tudo que você colocar as mãos, Deus vai prosperar. E Deus prospera, porque riqueza é dom de Deus, mas nós precisamos buscar ela com amor, não com ganância, com carinho, não com ganância, porque senão nós chegamos a cantar muito. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras que eu estou dizendo hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei onde você está, onde você mora, nem quem você é, mas eu sei que Deus conhece você, conhece sua família, seu povo, Deus conhece todo mundo e Ele quer te abençoar através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero orar por você agora. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o Deus provedor na vida de cada pessoa. Aqueles, meu Deus, que estão em dificuldade financeira, que o Senhor entre com providência, prospera a vida daquele povo, abençoa cada um. Quantas pessoas se encontram, meu Deus, enfermas neste momento, Pai, na face da terra? Eu sei que o Senhor vê a necessidade e o sofrimento de cada ser humano nessa terra. E eu sei que o Senhor tem resposta, meu Deus, para todos aqueles que crerem no Senhor. É por isso, Senhor, que eu venho trazer esta mensagem, esta palavra no coração do teu povo, para que eles possam ser, meu Deus, alcançados por ti e abençoados. E que a tua glória possa ser derramada na vida, no lar, na família, nos amigos, dos parentes, de cada um dos seus filhos nesta noite. Que a graça do Senhor seja, meu Deus, alcançada por ti. E todo aquele, meu Deus, que busca algo profissional na sua vida, que o Senhor venha responder agora, dando vitória, Senhor, dando sucesso, dando tudo aquilo, meu Deus, que está gritado no nosso coração, no coração daqueles que o buscam e que te pedem, que o Senhor capacita, que dê força, que dê a vitória e a resposta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique com todos, tenha uma ótima final de semana e que a glória do Senhor venha a ser abençoada e que domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor aqui no Templo da Renovação da Graça. Bispo Mauro, onde é que é? Rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, no Jardim Dia 2, aqui em Maringá. Amém? Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.